Momentos de tensão na ilha de São Tomé. Polícia fez disparos de advertência e deteve pessoas para acabar com as barricadas que bloquearam as estradas próximas da capital. Ossufo Momad prepara-se para abandonar a presidência da Renamo ainda este ano, abrindo assim caminho para uma nova liderança no partido moçambicano. Ator norte-americano Will Smith esteve em Luanda para promover o turismo angolano e esteve reunido com o presidente João Lourenço com a promessa de investir no país. Bem-vindos ao Repórter África. Viveram-se momentos de tensão na ilha de São Tomé. A polícia fez disparos de advertência durante o desmantelamento de barricadas que bloquearam as estradas próximas da capital. A operação resultou em detenções. Disparos de advertência da polícia marcaram a operação de desmantelamento de barricadas na estrada que liga Boboforro a Desejada, que estava intransitável desde segunda-feira. No terreno estiveram mobilizadas a Unidade de Intervenção Rápida da Polícia Nacional, as Forças Armadas, os bombeiros e maquinaria pesada. A resistência dos populares levou a detenções. Em comunicado, o governo reconhece a legitimidade das reivindicações, mas avisa que não tolera ações que ponham em causa a ordem pública e a segurança. As autoridades competentes estão a investigar a origem e as motivações destas ações, incluindo eventuais ligações a interesses organizados com o objetivo de desestabilização. O governo admite a possibilidade de manipulações por detrás da recente onda de barricadas que tem marcado o país nos últimos dias. Existem indícios preocupantes de mobilização e funcionamento informal de cidadãos para sustentar tais práticas, o que será objeto de um apuramento rigoroso. As forças de defesa e segurança foram mobilizadas no terreno em regime de prontidão para assegurar a manutenção da ordem pública. O governo assegura que todos os responsáveis por atos que violem a lei serão identificados e responsabilizados nos termos legais. As barricadas colocadas ao longo da estrada que liga os distritos de Mazoche e Lubata surgiram em pretexto contra as más condições da via, cujas obras de reabilitação tiveram início há cerca de 5 anos, mas permanecem inacabadas devido à falta de financiamento. Entretanto, já foram libertados os cidadãos detidos na sequência destes incidentes registados na ilha de São Tomé. A Ordem dos Advogados do país contesta as detenções feitas pela polícia na sequência das barricadas montadas por moradores em várias localidades. Uma captura. É assim que a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe classifica a detenção de vários cidadãos na sequência das barricadas montadas por moradores em diferentes localidades da ilha de São Tomé. Foram capturados por quê? Porque alguns vinham do trabalho e simplesmente foram apreendidos, foram detidos. Outros estavam no local a observar a distância e foram detidos. A Ordem considera que a atuação policial foi ilegal e questiona os procedimentos adotados pelas autoridades. Uma detenção manifestamente ilegal, sem mandado, sem o cumprimento de qualquer formalidade legal. O governo aponta para indícios de mobilização e financiamento de cidadãos para a montagem das barricadas. A acusação é rejeitada por moradores que negam qualquer organização ou apoio. Acho que é uma tentativa de atirar areia para os olhos dos outros ou tapar sol com peneira, como se costuma dizer. O polícia veio, me abraçou, me pôs no chão, ele também tomou gema, colocou na mão, me deu soco na testa. Os cidadãos detidos foram, entretanto, colocados em liberdade, alegando terem sido alvo de agressões por parte de agentes da polícia.
O MLSTP acusa o governo de São Tomé e Príncipe de falhar nas respostas sociais e energéticas. O partido condena o uso da força nos confrontos registados esta quinta-feira entre a polícia e a população, que exigia uma auditoria, e exige, aliás, uma auditoria à compra recente de 12 geradores. O MLSTP fala em agravamento da situação social e de segurança em São Tomé e Príncipe, na sequência dos incidentes registados na zona que liga Bobo Forro a Desejada, onde os protestos da população acabaram em confrontos com as autoridades. O partido considera legítima a revolta das comunidades. É legítima a indignação da população de Bobo Forro, Madalena até Desejada, que há mais de 4 anos sofre com a falta de água e a degradação das estradas. O MLSTP condena a atuação das forças de segurança, apontando o uso de força excessiva, disparos e detenções. A solução para os problemas sociais não é a detenção nem a intimidação, mas sim o diálogo e o cumprimento das promessas eleitorais. O partido diz que o país enfrenta uma crise energética grave e questiona os resultados da compra de 12 geradores anunciada pelo governo. É inaceitável o país continue às escuras. Face às denúncias de alegada sobrevalorização e irregularidades no processo, o MLSTP exige uma auditoria independente e admite chamar responsáveis ao Parlamento. O partido pede ainda à população para que mantenha a calma, defendendo o diálogo como única saída para evitar o agravamento da instabilidade no país. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe e candidato à liderança do ADI, Américo Ramos, anunciou que vai avançar com uma providência cautelar para travar o reconhecimento das decisões do Conselho Nacional do Partido, marcado para este sábado. Em causa está a alteração da lista de membros do órgão, aprovada no último Congresso. Américo Ramos diz que o ADI atravessa um dos períodos mais conturbados da história recente. A reação surge depois do adiamento do Congresso, inicialmente previsto para 4 de abril. Infelizmente, o ADI, nesses últimos tempos, tem funcionado, permita-me o termo, à moda do chefe. O Conselho Nacional de Novembro também foi feito à moda do chefe, porque ela devia ser precedida de uma comissão política estatutária. O candidato à liderança do maior partido em São Tomé e Príncipe critica a forma como têm sido conduzidos os processos internos, apontando falta de respeito pelos estatutos e decisões tomadas de forma unilateral. Entre os principais pontos de discórdia está a alteração da lista de nomes para o Conselho Nacional, saída do último Congresso. Assistimos à exclusão daqueles membros que são a favor de um candidato e a inclusão de novos que manifestam a favor, tanto da direção atual. Perante este cenário, Américo Ramos garante que não vai participar na reunião do Conselho Nacional, agendada para este sábado, e anuncia o recurso aos tribunais. Vou dar entrada a uma providência cautelar, eu e um grupo de militantes, no sentido de não reconhecer esse Conselho Nacional, porque ele fere grosseiramente o Estatuto. O candidato afirma que a sua candidatura pretende repor o funcionamento democrático no interior do ADI. Em Moçambique, Ossufo Momad prepara-se para abandonar a presidência da RENAM, ainda este ano, abrindo assim caminho para uma nova liderança daquela que chegou a ser, durante muitos anos, a principal força política da oposição no país. A informação foi avançada esta sexta-feira, à margem da primeira reunião de generais e oficiais superiores da ala militar da RENAM. Um encontro efetuado na cidade de Chimoio e que surge num momento marcado por grandes divisões internas, perda de influência política do partido e forte contestação à liderança de Ossufo Momad. Líder da RENAM desde 2018, após a morte do líder carismático Afonso de Lhacama, Momad é acusado pelos seus detratores internos de falta de carisma político, incapacidade de mobilização e gestão controversa dos interesses do partido. O Ossufo Momad voltou a repisar ontem de que ele não vai ser candidato. Ele quer deixar o poder ainda este ano. E nós queremos que
ainda este ano, seja realizado o Congresso, mas para tal, antes do Congresso, tem que se realizar o Conselho Nacional ainda este semestre. Já começa a haver falta de combustível em Moçambique, sobretudo na capital Maputo. O cenário é de longas filas e várias horas de espera nas bombas de abastecimento sem combustíveis, uma situação que vai ao contrário daquilo que tinha sido garantido pelo próprio governo moçambicano. A capital moçambicana começou o dia assim, com uma forte corrida aos combustíveis que começa a faltar e alimentar receios do agravamento dos preços. É o efeito da guerra do Médio Oriente a atingir Moçambique, apenas 3 dias depois desta promessa deixada pelo governo. Não há sinais de que poderá haver um agravamento, tendo em conta que existe algumas reservas e também o que estava previsto que chegasse ao país vai chegar, não temos informação já encontrada. Portanto, o que podemos garantir agora é que não há sinais até o momento que indiquem que haverá um agravamento no preço dos combustíveis. Mas a realidade está a contrariar essa expectativa do Executivo e para estes automobilistas o dia não está a ser assim e nada bom. A situação é essa que estamos aqui a passar. É isso que estamos aqui a passar. Está mal. Está mal. São palavras falsas. Está mesmo mal, já passei por 5 bombas, essa é a 6ª e realmente estamos mesmo assim, não sabemos se será um problema geral para sempre ou é só o dia de hoje. E não tem como trabalhar sem o combustível, o meu trabalho é mesmo rotativo. Agora, muito bomba até fechado. Mas não tem gasolina, não sei, próxima semana apanhar é gasolina. Só tem 7 ou 8 bombas está fechado. E a escassez de combustíveis faz prever o aumento dos preços, a subida da inflação e o abrandamento do crescimento econômico. E para fazer face à crise que se anuncia e gerada pela tensão no Médio Oriente, o governo moçambicano já disse que vai acionar fundos de estabilização e garantir a estabilidade dos preços dos combustíveis com medidas pontuais. A segurança alimentar global está sob ameaça crítica, sobretudo para os países mais vulneráveis. A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio diz que a atual guerra no Médio Oriente alterou a ordem mundial de forma irreversível. O conflito no Médio Oriente, com especial impacto no Estreito de Hormuz, está a bloquear fluxos essenciais de energia e fertilizantes, elevando os custos agrícolas. Segurança alimentar ameaçada, com efeitos mais graves em países vulneráveis como a Somália ou o Quênia. What we're seeing is that children are really on the edge already, and that's because of drought and crisis, and now to have another shock like this, which is what's happening in the Middle East, it's a shock to the system, because it means that we can't get supplies in as easily, and that fuel costs are really high. And so it's another problem that we have to try to deal with, and it means that more and more children will suffer. A economista nigeriana e atual diretora-geral da Organização Mundial do Comércio diz que o sistema enfrenta as maiores disrupções em 80 anos, refletindo uma transformação estrutural irreversível da ordem internacional. E diz que exige uma adaptação estratégica ao novo contexto. 3 things are clear. First, the world order and the multilateral system we used to know has irrevocably changed. Second, we will not get it back. And third, we must look to the future. That means figuring out what worked well in the old order so we can keep it and build on it. It means figuring out what did not work well so we can repair it. And it also means identifying the gaps in the renewed order we are shaping so we can close them. O Estreito de Hormuz concentra o comércio de 35% do petróleo mundial, perto de 30% dos fertilizantes e 20% do gás natural liquefeito. Há um mês, Israel e Estados Unidos da América iniciaram uma ofensiva contra o Irão, com repercussões que atingem já todo o mundo. O programa Causa e Efeito deste sábado, aqui na RTP África, vai analisar como o conflito no Médio Oriente está a afetar os países e as economias do continente africano. Porque estar a ver um presidente americano e o primeiro-ministro israelita tomarem as decisões fora da lei internacional
às lideranças africanas é com certeza que lhes dá um respaldo e lhes dá até desculpas para fazerem isto ou aquilo. Mas o grande problema que nós estamos a sentir neste momento em África é uma grande desorientação política, o que condiciona tudo o resto. Porque ninguém sabe jamais qual é o objetivo do ataque ao Irão. Nós temos aqui um continente que está no meio, está no centro de tudo isso, seja pela questão dos recursos, seja por conta das rotas comerciais, que agora aparecem cada vez mais como mais relevantes. No entanto, essa dimensão dos conflitos continua sendo sempre muito apagada, e principalmente a dimensão humana e a forma como isso impacta as vidas das pessoas, impacta crianças, impacta a educação, impacta uma série de outras dimensões. Para a África, bom, quando isto tudo acabar, vai haver mais tráfico de armas, porque as armas... É para a África que vão. É para a África que vão, mas quer daqui, quer depois da Ucrânia. Pelo menos 20 pessoas morreram no sul da Tanzânia na sequência de deslizamentos de terra provocados por chuvas intensas. Uma das vítimas é um bebê de apenas 1 ano e meio. A chuva e ventos fortes destruíram várias casas na região de Mbia. Os residentes de áreas propensas a deslizamentos de terra foram já aconselhados a retirarem-se. Os meteorologistas prevêem mais chuva nos próximos dias. O governo angolano propõe o agravamento das penas para crimes de violência doméstica com base numa proposta de lei que prevê uma moldura penal que vai até 15 anos de prisão para os agressores. A sociedade civil angolana aplaude e admite que a medida pode vir a contribuir para o abrandamento de casos de violência doméstica. É um fenómeno que acentua a preocupação da sociedade angolana, tendo em conta os impactos decorrentes da violência doméstica. Principalmente a nível psicoemocional, a nível social, e é importante percebermos e evidenciar, termos em mente que a família é a base da sociedade, e quando a família, de alguma forma, a estrutura da família nota-se fragilizada, então não é só uma família fragilizada, mas é uma sociedade fragilizada. Não podemos estar aquém daquelas situações que desconstroem e esgotam o sentido da vida, principalmente aquela que coloca a vida alheia sob pena, sob dor, enjaulada, enfraquecida. Os infratores deviam ser responsabilizados criminalmente por todos esses atos, porque ainda vemos muitas vezes, também por parte das pessoas que são agredidas, um certo receio para denunciarem. Por conta disso, o governo avançou com uma proposta de lei contra a violência doméstica que reforça os procedimentos penais, incluindo a responsabilidade criminal dos agressores. Porque sentimos a necessidade de ver as penas agravadas. As penas são muito brandas e não estamos a ver redução. Por aí também o crime passa a ser tipificado na própria lei como crime público e que não admite outros tipos de desistência ou benefício de indulto ou benefício da amnistia. O diploma analisado em reunião do Conselho de Ministros prevê uma moldura penal que vai até 15 anos de prisão para os implicados. Mais de 9 milhões de crianças angolanas menores de 5 anos serão vacinadas contra a poliomielite. Trata-se da campanha nacional de vacinação para interromper a transmissão do vírus. O objetivo está definido e Luanda é o centro das preocupações. Luanda, por ser o epicentro, não é? Tem planificado vacinar aproximadamente 1.940.000 crianças dos 0 aos menores de 5 anos. É importante dizer que, independentemente do estado vacinal da criança, não é? É obrigatório tomar a vacina da campanha da polio. Equipa de vacinadores mobilizadas e prontas para mais esta campanha de 4 dias. De ontem para hoje, graças a Deus, a campanha está a correr muito bem.
Os pais estão a aceitar que as suas crianças estejam vacinadas e isso é muito bom. Nosso trabalho está a correr muito bem, o desenvolvimento sobre os pais está a ser positivo e nós estamos a ajudar nossas crianças e proteger delas sobre as doenças que causa, como paralisia e outras. Em várias artérias da capital angolana, famílias mobilizam-se para munir os filhos de defesas diante de uma doença que compromete o futuro das crianças. A campanha da vacinação é muito bom para os bebês. É muito importante, principalmente para as nossas crianças, tendo em conta que a maioria das crianças, nem todas têm o acesso a hospitais próximos. Então essa campanha vai beneficiar muito, porque é uma campanha que abrange todo tipo de criança da província e não só do país. E a campanha prossegue até o próximo domingo. O ator norte-americano Will Smith esteve em Luanda para promover o turismo angolano e esteve reunido com o Presidente da República, João Lourenço, com a promessa de investir no país. Will Smith apresentou a primeira etapa em África do Circuito Mundial de Campeonato de Barcos Elétricos E1. É o novo embaixador do turismo angolano. O ator e produtor norte-americano Will Smith chegou a Luanda à boa maneira de Hollywood. Distribui charme pela cidade. É o novo rosto da campanha Visit Angola. Apresentou a etapa do Campeonato Mundial E1 World Championship, uma competição de barcos 100% elétricos. É a primeira vez que acontece em África. Depois passou pelo Clube Náutico de Luanda. Will Smith foi ao Palácio Presidencial, onde esteve reunido com o Presidente João Lourenço. We discussed the potential of shooting a film here, and I told him I would agree to figure out an action sequence that we would shoot here if he would agree to drive a car, you know, and a race against me in one of the scenes. So we're trying to coordinate that maybe for the next Bad Boys. A estrela de Hollywood deixou ainda rasgados elogios a uma figura incontornável da cultura angolana. Bonga for probably 10 years that there was a song that I listened to every morning. That was my wake-up song. I literally would stand up out of bed, and there's something about that song that like just got my day started. You know, so I love that. I'd love to you know, meet anyone that had any association, you know, with Bonga. I love that vibe, the music, the band. I love all of that. Will Smith quer investir em Angola. Esta sua passagem por Luanda serviu de ensaio para futuras produções num país que o ator norte-americano diz ter um enorme potencial para a realização de filmes e documentários. Ismael Lovito e Pedro Sá Guerra, RTP, Angola. Will Smith, um fã incondicional de Bonga. O Jornal Notícias Diário mais antigo de Moçambique quer continuar a ser escola de comunicação ao completar 100 anos, apostando na melhoria das condições de trabalho dos jornalistas e no projeto da editora e gráfica para crescer no mercado. O Notícias, com sede em Maputo, e cerca de 150 jornalistas em todo o país, saiu à rua pela primeira vez em 15 de abril de 1926, criado pelo português Manuel Simões Vaz. Há 3 anos começou a apostar em fornecer serviços de editora, tendo já editado 2 obras. Outro desafio da empresa foi a formação de jornalistas, sobretudo na área mais tecnológica. O atual desafio é melhorar as condições técnicas dos profissionais da comunicação social, munindo-os de ferramentas para pesquisa, divulgação e distribuição de conteúdos. Acho que é possível começar a olhar notícias nesta perspectiva de ser uma semente para várias coisas que foram surgindo na área de comunicação. Mas há uma perspectiva que nunca se perde, que é a perspectiva de ser uma escola, não é? De ser uma escola onde as pessoas onde a comunicação social se foi de alguma forma enraizando e crescendo, não é? Basta pensar que
que passaram por aqui, pessoas que já nem sequer estão na área de comunicação social impressa. Funcionou como... A banda cabo-verdiana Os Tubarões abre esta noite a segunda edição portuguesa do Creole Jazz Festival. O evento corre de hoje até domingo, na cidade de Águeda, no distrito de Aveiro. Após ter sido a primeira cidade europeia a acolher o Creole Jazz Festival em 2025, Águeda volta a afirmar-se como ponto de encontro da música crioula contemporânea. A banda histórica de Cabo Verde, Os Tubarões, referência da música do arquipélago, atua esta sexta-feira à noite. No sábado, sobe ao palco o Brooklyn Funk Essentials, um coletivo icónico de Nova York com quase 30 anos de carreira. O encerramento terá lugar na noite de domingo, com a atuação da Ilian Cañizares, violinista, cantora e compositora cubana, reconhecida pela fusão do jazz, música clássica e ritmos afro-cubanos. O evento no Centro de Artes de Águeda antecede a edição de 2026 do Creole Jazz Festival na cidade da Praia, em Cabo Verde, agendado para os dias 9, 10 e 11 de abril. Ponto final neste que foi o último Repórter África. Na próxima segunda-feira, à mesma hora, aqui estaremos com um novo espaço de informação, com uma nova imagem e também com um novo nome. Jornal de África. Até lá, tenha um excelente fim de semana.